Olá, amigos telespectadores, estamos de volta com a segunda edição do Plantão de Notícias. E nesta segunda edição vocês confiram conosco que o governo anuncia medidas para combater o fogo na Amazonas. Relatório final da CPI dos atos de 8 de janeiro pede o indiciamento de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Mauro Cid, Braga Neto e militares. Frente a frente, Pacheco, ciente de coragem, diz verdades na cara e deixa Gilmar Mendes constrangido. Já são mais de 1.600 os focos de incêndios registrados no Amazonas até o momento, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A piora na qualidade do ar em Manaus, devido à quantidade de incêndios nos arredores da cidade, chamou a atenção nos últimos dias e já impacta a saúde da população. A piora na qualidade do ar em Manaus, devido à quantidade de incêndios nos arredores da cidade, chamou a atenção nos últimos dias e já tem impacto na saúde das pessoas. Quem puder evitar essa exposição ao ar livre, fazer atividades físicas, que fique em casa, fechando portas, janelas, mantendo uma ventilação dentro de casa. A ingestão de líquido é importante para evitar as doenças respiratórias. O IBAMA anunciou a chegada de 149 brigadistas para atuarem no combate às queimadas no estado. Os municípios de Altazes e Carreiro Castanho, onde há mais focos no momento, vão receber 121 brigadistas. É uma situação de extrema gravidade porque há um cruzamento de 3 fatores. O primeiro deles é a grande estiagem provocada pelo El Niño, que é agravada pelo problema da mudança do clima. Matéria orgânica em grande quantidade ressecada, ateamento de fogo em propriedades particulares e dentro de áreas públicas de forma criminosa. E a ação dos brigadistas, o corpo de bombeiro e todo o efetivo precisará muito fortemente de uma ação da população para que se pare de atear fogo. A estiagem severa que afeta a região pode estar ajudando a inflamar e espalhar as queimadas, muitas vezes provocadas de forma intencional e sem autorização. Situação que ainda é intensificada pelos efeitos do El Niño no país. Hoje, equipes da Polícia Federal fizeram uma operação na região metropolitana de Manaus. Eles fiscalizaram olarias e madeireiras. Durante a semana nas redes sociais, duras críticas foram feitas ao governo pelo abandono da Amazônia, diante da gravidade dos incêndios. O jornalista Alexandre Garcia foi um dos que criticou a atenção às notícias de guerra em Israel, em detrimento dos acontecimentos no Brasil. Confira conosco. Porque vocês viram o que está acontecendo na Amazônia? Meu Deus do céu! Ou também temos complexo de vira-lata? Não importa o que está acontecendo com os brasileiros da Amazônia, lá em Apitereuba. Não importa. Importa a distância. Tudo bem, vamos nos preocupar como pessoas bem informadas de faixa de Gaza, de palestinos, de Hamas, de israelenses. Mas brasileiros estão sendo enxotados do Brasil, lá no município de São Félix do Xingu. E a gente está, está numa bolha? A gente está no Oriente Médio, a gente não está no Brasil? Ou vidas brasileiras não importam? É isso. Vidas brasileiras não importam, meu Deus. Queria falar para vocês, para encerrar. O governador do Rio de Janeiro pediu reforço da Força Nacional para a Segurança Pública do Rio de Janeiro e o governo federal negou. 300 homens da Força Nacional, só se ficar sob comando da Polícia Rodoviária Federal, porque eles não confiam nas autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. Brasileiro não confia em brasileiro. O brasileiro está mais preocupado com os conflitos à distância e não com os conflitos aqui dentro, que afetam brasileiros. E a CPI indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direitos e outros crimes. Além do ex-presidente, mais 60 pessoas também foram indiciadas pelos ataques às instituições. Confira.
O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Na CPI da pandemia realizada no âmbito do Senado Federal, ficou evidente a utilização do denominado gabinete do ódio para produzir e disseminar notícias falsas, bem como para realizar ataques em massa a adversários políticos utilizando-se de bots. Àquela altura, tal estrutura foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Ademais, o então presidente alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. Nos discursos dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, estando de um lado seus apoiadores e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Bom, e tudo parece que vem aí mais uma crise envolvendo os poderes da República Brasileira. Pacheco defende os limites para o STF e é criticado por Gilmar Mendes em evento em Paris. Na última semana, o Congresso ampliou ofensiva sobre o Supremo, com resgate de propostas que buscam limitar os poderes da Corte. Na Câmara e no Senado, há projetos em tramitação que tratam de questões que também estão na pauta do STF ou ainda que fazem alterações na forma de trabalho dos ministros para os congressistas. O tribunal tem usurpado da competência do Legislativo ao julgar temas como marco temporal de terras indígenas, drogas e aborto. Nós temos uma colaboração clara para com o governo atual, mas somos capazes de dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central, não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional, de buscar identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e igualmente o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário que eu gostaria de destacar, que embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais.
Mas no Legislativo não. No Legislativo, os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo o poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita. Em um ataque terrorista no Reino Unido, jihadistas atacam policiais britânicos com coquetel Molotov. Um policial ficou ferido por queimaduras. Vários eventos vêm desencadeando a atenção das autoridades em todo o mundo e sendo alertados pelas ações criminosas dos denominados, abre aspas, lobos solitários, terroristas que agem por conta própria. O Jihad Islâmico faz parte do movimento palestino que é classificado como, abre aspas, Guerra Santa, contra a existência do Estado de Israel. O grupo foi fundado no início dos anos 80 no Egito e assumiu a responsabilidade pela morte de 18 soldados em um ponto de ônibus em Beit Lid em 1995. Bom, vamos agora à previsão do tempo. O tempo aqui no Rio de Janeiro será influenciado pela aproximação de uma frente fria no oceano. À tarde, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos. A máxima registrada no estado deverá estar em torno de 37 graus centígrados. Nesta terça-feira, a aproximação da frente fria na altura da costa do Sudeste deve trazer temporais desde o período da manhã até a noite em boa parte do estado de São Paulo. No oeste e sul, a região do Vale do Paraíba e também a capital paulista tem esta condição. É chuva que é volumosa, vem acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas e tem até possibilidade de granizo. Mesma condição deve ser observada no sul de Minas Gerais e áreas do sul do Rio de Janeiro. Já na metade norte do território fluminense e áreas do norte paulista também, essas pancadas ocorrem apenas a partir do período da tarde. Pancadas isoladas, mas que mesmo assim podem vir acompanhadas de rajadas de vento. E na metade norte de Minas Gerais e todo o Espírito Santo, o tempo firme ainda deve prevalecer, inclusive na capital de Belo Horizonte, o sol aparecendo com poucas nuvens. E as temperaturas continuam elevadas até o meio da tarde. O dia começa frio e esquenta bastante. Mínima de 19 graus em São Paulo, com máxima de 29. 34 de máxima no Rio de Janeiro, 32 em Belo Horizonte e 33 em Vitória. E vamos ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a todos que nos acompanham através das redes sociais, pelo canal 57 da Sumicity, e em breve de volta com a nova edição do Plantão de Notícias.